Oi, eu sou a Betânia Eu sou a Victoria. e a gente vai apresentar agora o nosso infográfico. A gente desenvolveu o nosso infográfico pensando em um público-alvo de adolescentes de 15 a 18 anos. E a gente pensou nessa faixa etária para trazer um assunto tão importante como abordado no material que a gente recebeu para um público um pouco mais jovem. Então a gente tentou trazer isso de uma forma bem convidativa. O meio de veiculação escolhido foram revistas, pensando que a gente já tinha determinado que seria um projeto impresso. Então a gente foi em busca de algumas referências e encontrou revistas como Super Interessante e Mundo Estranho para nos inspirar. São revistas que trazem materiais bem informativos, como o que a gente está trabalhando aqui, de uma forma bem ilustrativa, visual e colorida, do jeito que a gente queria. Falando agora especificamente do projeto e da tipografia, para o texto a gente utilizou a fonte Bitter, que é uma fonte com serifa, facilitando assim a leitura de materiais impressos. Para os gráficos, a gente utilizou a fonte Barlow, que é uma fonte sem serifa. E para o título, a gente utilizou a fonte Bebas Newy, que é uma fonte em caixa alta, trazendo assim o destaque que a gente queria para o título e conversando com a Barlow por as duas serem fontes condensadas. Então, sobre as cores, a gente utilizou, ao longo do infográfico, 5 cores. O verde e o roxo foram utilizados mais no começo, quando está comentando sobre dados gerais. E o laranja, azul e amarelo foram utilizados mais no final, quando começa a se referir sobre Porto Alegre, Dom Pedrito e Estrela. Então, assim a gente fez uma associação. Laranja para Porto Alegre, azul para Dom Pedrito e amarelo para Estrela. Para o estilo visual, a gente optou por desenvolver um infográfico bem colorido e com dados dispostos de forma dinâmica. Por isso, a gente tentou trazer gráficos e tabelas bem diferenciados entre si. A gente também utilizou algumas ilustrações e um código visual que atribui uma cor a cada cidade, como a gente comentou anteriormente. E agora vamos comentar, então, sobre o resultado final. Então, essa seria a primeira página do infográfico. Aqui, como a Betânia falou, a gente está usando mais as cores roxo e verde, porque são informações gerais, então não começou a falar ainda de Porto Alegre, Dom Pedrito e Estrela. Aqui a gente trouxe um gráfico de pessoas para falar sobre a quantidade de pessoas contaminadas e trouxe a informação sobre os planos de saúde privado de uma forma mais ilustrativa com o mapa do Brasil. Aqui, então, é a segunda folha. Dá para ver esse vão branco no meio, justamente porque a gente já pensou nas margens para a revista, né? Então, tem como ela, quando tu abre, ela tem aquele espaço que não dá para enxergar direito quando é muito perto de onde está dobrada. Então, a gente deixou essa margem. E aqui começam já as informações sobre Porto Alegre, Dom Pedrito e Estrela, com o laranja, o azul e o amarelo, junto com o roxo e o verde, que são das informações gerais. Aqui, sobre os gráficos, mais especificamente, a gente usou esse primeiro para falar sobre os grupos homogêneos, de acordo com o IDSUS, que é uma classificação que eles fazem dos municípios, e daí tem foi feita a divisão em 6 grupos. Depois a gente fez um outro gráfico para falar sobre os procedimentos ambulatoriais por média e alta complexidade, e aí a gente fez uma proporção entre os círculos, então quanto maior o valor, maior o círculo, e quanto menor o valor, menor o círculo. Depois a gente trouxe o mapa do Rio Grande do Sul e apontou onde fica Estrela, Porto Alegre e Dom Pedrito, e dizendo qual a área e a população dessas cidades. E depois fizemos um gráfico de linha para falar sobre a porcentagem de população coberta, foi o que mais otimizou as informações. Por último, essa é a terceira folha, é onde mais tem os gráficos que falam sobre Estrela, Porto Alegre e Dom Pedrito, então está bem colorido. E também traz algumas informações gerais, como a questão dos impostos ali. Então, os gráficos têm um total de consultas por ano, de 2004 a 2015, que como Porto Alegre estava com números muito maiores do que Dom Pedrito e Estrela, a gente fez um zoom para poder enxergar melhor a comparação entre eles. E depois a gente usou ilustrações para falar sobre quantidades, então quantidade de estabelecimentos públicos ou filantrópicos, quantidade de estabelecimentos por 1.000 habitantes, profissionais do SUS, enfim. E por último, a gente trouxe as informações sobre quanto que as cidades brasileiras têm que gastar com impostos, num gráfico de pizza, que a gente está mais acostumado a ver. Depois tem a porcentagem de valores investidos em saúde e despesa total. A gente fez como se fosse um círculo inteiro, então, de um círculo inteiro que representa 100%, tem essas porcentagens aí. E
A despesa total com saúde por habitante é um gráfico de tabela, um gráfico de barra, desculpa, mas em 3D que fica melhor de enxergar. Então aqui é uma comparação com as 3 folhas, dá para ver que tem uma unidade visual, as cores também distribuídas. E é isso, obrigada.